Vamos trazer um exemplo nesta quarta-feira de persistência, de sonhos, de determinação. A gente vai conhecer agora e conversar a partir de agora com o juiz federal e escritor Cleiton Ferreira. Ele é alagoano, natural de Arapiraca e está hoje atuando na cidade de Patos, no sertão da Paraíba. A gente encontrou o Dr. Cleiton nas redes sociais. Ele tem quase 200 mil seguidores e lá ele narra livros, conta alguns causos e fala sobre vários assuntos, tudo isso de forma leve e descontraída. Inclusive parece que tem seguidor, ele vai confirmar essa história pra gente, que pensa que ele é juiz fake, é juiz de mentirinha, mas ele vai explicar pra gente essa história. Além de juiz, Dr. Cleiton é escritor e parece que ele gosta de escrever desde criança, também vamos conversar com ele. E já de pequeno dizia que ia ser diretor de cinema. E aí ele vai trazer os detalhes. A gente vai falar um pouco, vai conhecer um pouco a história do Dr. Cleiton. Conversa com a gente a partir de agora. Dr. Cleiton, bom dia, bem-vindo à Band News FM. Bom dia a todos que estão ouvindo agora. Só um adendo, eu não estou mais em Patos, eu estou agora em Propriá. Eu fui transferido. Propriá é Sergipe, né? Sergipe, Sergipe. Mas foi uma das melhores épocas da minha vida, foi ter morado em Patos. Legal, faltou dar um F5 aqui na atualização. Quanto tempo o senhor passou em Patos? Quase um ano, um pouquinho, acho que um ano fechado mesmo. Agora, vamos lá, doutor, vamos falar da sua trajetória. Tá aqui, a minha produção tá me dizendo que o senhor foi entregador e montador de imóveis, carteiro, estagiário, advogado, agora juiz. Como essa é a sua trajetória? Explica pra gente um pouco mais, doutor Cleiton. É isso mesmo. Eu sempre fui muito inquieto. Toda vez que eu começo a falar, eu digo isso, né? Uma coisa que eu sempre quis, mesmo desde pequeno, era isso, mexer com arte, com cinema, mas morando no interior da Alagoas, né? A gente sabe como é a dificuldade. E tudo, quando começou mesmo a vida laboral, ativa, né? Eu comecei trabalhando com meu pai, que tem uma loja de móveis em Arapiraca. E lá eu tinha que fazer de tudo, né? Muito novo ainda, ele disse, olha, você vai ter que aprender tudo. Então, comecei montando móveis, entregando móveis, subia os apartamentos com os móveis na cabeça, guarda-roupa, cama, colchão, mesa, cadeira, tudo. E fazia as entregas no cargo. Depois de um tempo, eu não queria aquilo, no comércio para mim não... Eu comecei a fazer o curso de Direito e aproveitei para fazer também concurso, né? Foi quando eu passei para o Correios. Aí comecei a entregar cartas, deixei de entregar móveis e passei a entregar cartas na bicicleta, aquela bicicleta amarela, e aí subia muita ladeira, descia a ladeira. Sem marcha, né, doutor? Sem marcha, né? Isso. E aí eu fui passando o tempo, a faculdade foi chegando ao fim, e eu tive a oportunidade de fazer um estágio da Justiça Federal com uma bolsa. Isso me ajudou bastante. Eu deixei o Correio, pedi a exoneração do Correio. Era um emprego, né? O pessoal na época disse, meu Deus, você vai fazer isso, mas era isso que eu queria. E tive uma experiência ótima com juízes federais. E depois do estágio comecei a advogar. Ainda na faculdade passei na prova da ordem. E comecei a advogar porque também recebi um convite de um escritório muito tradicional em Arapiraca. E aí, por um tempo, essa minha vontade de concurso ficou meio que em stand-by. Foi só depois de alguns anos de advocacia que eu vi que não era o que eu queria, que eu comecei realmente a estudar para concurso. Aí já é outra grande jornada. Eu quero voltar para um momento bem anterior a isso, quando o senhor fazia um cursinho de redação e o seu professor disse, olha, meu filho, desista disso que não é para você. Como é que foi esse momento de se deparar com esse julgamento do professor? Era em Maceió. Eu estava tentando o vestibular de medicina, bem na época assim, do estudo, né? Era segundo grau, né? Segundo grau na época. Então eu terminei o segundo grau e fui passar um tempo em Maceió fazendo um cursinho pré-vestibular. Arapiraca não tinha ainda, né? 2000, 2001. E tinha um professor lá que era aulas isoladas, e esse professor era de redação. A redação pesava, já naquela época, muito. E eu era péssimo em português. Eu acho que até hoje eu não sou tão bom em português. E ele, quando eu escrevia, as minhas redações eram as piores que tinha assim da turma, 6, 7 pessoas. E ele, um senhor muito assim, direto, sincero, dizia, meu filho, só se arrancar sua cabeça e colocar outra no lugar, você vai conseguir fazer uma redação. Nossa senhora.
Era uma seda. Mundo, Era uma, assim. era uma beleza, né? O cara não dorme 3 dias, né, depois de um negócio desse, né, doutor? Mas no final no final do curso ele disse que eu tinha melhorado um pouquinho, né? Eu tinha melhorado. E aí ele já faleceu, já tinha certa idade da época já. Mas foi uma experiência que eu não esqueci nunca, porque muitos dos meus colegas nessa época, né? Eles riam, zombavam. E hoje são seguidores, estão me seguindo, né? Estão batendo palma, tá, aquela coisa toda. É uma virada muito grande que a gente consegue sem esse propósito, obviamente, mas com muito esforço, né, dedicação e trazendo essas experiências não tão boas na bagagem. Agora, doutor, e a ideia de entrar nas redes sociais, de ocupar as redes sociais? Como foi que surgiu e como é que você tem ocupado e como é que você tem aproveitado esse espaço nas redes sociais, doutor? É assim, eu comecei nas redes sociais por conta da minha atividade literária. Na época da pandemia eu comecei a escrever mais. Depois que eu passei no concurso, eu tive mais tempo, ao invés de estudar para concurso, para escrever. Ler o que eu queria ler e escrever. E na pandemia, morando só no Rio de Janeiro, eu me encontrei com audiolivros. Era lavando uma louça, passando um pano e ouvindo o audiolivro. E eu disse... E os audiolivros em inglês, porque eu comecei também a querer aprender mais um pouco, melhorar meu inglês, né? Algumas pessoas sabem. E aí os audiolivros em inglês, eles têm uma diferença, porque são pessoas, atores, a maioria, eles conseguem narrar, colocando a entonação, mudando o sotaque, é quase como uma novela, uma audionovela. E eu disse, eu quero isso, eu quero fazer isso. E comecei a criar, aí criei a rede social, comecei a narrar meus próprios livros. Com isso, com essa interpretação, mudando a voz, principalmente o pessoal do cangaço, que eu escrevo muito sobre isso, né? Os personagens cangaceiros falam com aquele sotaque arrastado. E aí, nas redes sociais, comecei a colocar só isso, no Instagram. Né? Um trecho de um audiolivro, um trecho de um livro meu. Pessoal, sabe, entretenimento não é o primeiro lugar, não está na lista, né, de primeiro lugar. Foi só depois que eu postei um trecho de uma audiência. É muito engraçado, foi a audiência, muito assim... eu achei interessante, só vou colocar, que começou essa, né, movimentação aumentando, as pessoas começaram a ver aquilo ali, e para mim foi uma surpresa, né, esse crescimento. Mas começou assim, por conta da experiência literária. Cláudia. Bom, nós começamos essa entrevista falando do seu sonho de se tornar, eventualmente, diretor de cinema. E eu tô passeando aqui na sua rede social e vendo alguns vídeos das audiências, porque na verdade são o diretor de cinema, ou enfim, o roteiro de cinema, ele conta uma história. E nas audiências também, né? São histórias, de alguma forma, tem uma ediçãozinha, um corte ali para contar essas histórias. Como é que o senhor seleciona e como é que tem sido essa sua vivência nas audiências, lidando com pessoas, às vezes, muito humildes, né? Que não têm o conhecimento de como se dá a justiça. E eu vejo que o senhor tem uma preocupação de ensinar com uma linguagem muito simples o que é o papel dela ali. Você é uma testemunha, olha, testemunha tem que dizer a verdade, enfim. Conte pra gente como se dá essa sua interação com as pessoas que por algum motivo procuram a justiça. Uma vez eu estava numa audiência e um senhor simplesmente não conseguia falar. Era uma audiência virtual, ele tremia muito. Eu percebia que ele estava tremendo, não conseguia falar. Ele simplesmente travou. Isso me acionou um alerta para mim. Eu disse, por que isso está acontecendo? Por que isso aconteceu? E eu não falei nada, eu não fui grosso com ele. Depois de um tempo eu fiz um esforço de reflexão e descobri que a pandemia, que descortinou o judiciário por conta das audiências virtuais, saiu mostrando muitos episódios, infelizmente, de maus profissionais, colegas meus que eram grossos, grosseria com o advogado. Isso causou mais medo ainda às pessoas e aumentou ainda mais aquele estereótipo do juiz sisudo, do juiz brabo. E aí eu disse, não, eu vou tentar fazer diferente. Eu sou assim em todo canto, eu sou assim com os colegas, eu vou tentar ser assim também durante uma audiência. E começo a conversar com as pessoas. Então ali tem uma pessoa que tem uma história, que precisa de um benefício. Esse benefício está agregado à história dela de ser um segurado especial, uma pessoa da roça. E eu preciso que ela conte a história dela.
Então eu faço tudo isso. As perguntas é como se fosse um projeto de um roteiro da vida daquela pessoa, que ela teve dificuldade, os acidentes que ela sofreu, as pessoas que eventualmente perdeu durante a vida dela, os vizinhos. E depois, quando sai alguma coisa engraçada, eu escolho aquela audiência, faço todo esse trabalho metódico e também pedagógico para colocar na rede social e dizer que a justiça pode ser assim também. Nesse período, nessa temporada que o senhor passou aqui na Paraíba de quase um ano, um pouco mais de um ano que o senhor passou aqui, alguma história especial, algum caos especial, doutor? Vários. Inclusive, semana passada eu coloquei um, que foi o do seu Sebastião, que foi aí da Paraíba, que ele morava num lugar muito inóspito, e eu perguntei se era perigoso. Eu acho que é um dos últimos vídeos. E ele disse, não é não. Aí eu disse, e os animais que moram lá? Ele disse, não tem mais animais não. Lá uma cobrinha. Aí eu disse, uma cobrinha? Aí eu disse, uma jararaca. Ele disse, uma coral, uma salamandra. E ele começou a falar que pega cobra e que é curado, que já levou 13 mordidas de cobra e não acontece nada. E que quando os animais levam mordida de cobra, ele usou até a palavra salivar. Ele vai lá, saliva na vaca, ela tá ali cambaleando, quando tá a fé tá andando. Isso assim, pra mim é mágico, né? Saber, assim, aprender com essas pessoas durante a audiência. Sensacional essa história da cobra. E tem outra vertente que é a de, enfim, instruir os concurseiros. É uma vida difícil, né? As pessoas estudam muito. Muitas abrem mão vezes de muita coisa. Abrem mão de muita coisa. E às vezes tem que esperar um bocado até acontecer a primeira aprovação nesse caminho tão inóspito, né? Muita gente se desestimula. Então, o senhor já foi aprovado em alguns concursos. Qual é a dica que o senhor daria para aquela pessoa que está estudando, está sofrendo e está meio sem esperança de chegar ao objetivo? Eu falo para quase todos. A primeira coisa que me vem à cabeça é: saia das redes sociais. Evite as distrações. É uma coisa que é até meio contraditória. Você está falando contra você. Eu disse, não, eu falo isso porque eu quero que essas pessoas passem. Depois que passar, faça como eu, abra um canal no YouTube e tal. Mas antes, esquece esse negócio de rede social, né? Esqueça. Esqueça TikTok, Instagram, do que tiver, Twitter, sei lá, esqueça. Porque assim, o que acontece hoje é que cada vez mais difícil a gente está disputando a nossa atenção com milhares de coisas. E quando eu passei, nem o WhatsApp eu tinha. Praticamente, eu usava o telefone. Quisesse falar comigo, ligasse, mandasse um e-mail. Então, o padrão de comportamento das pessoas vem mudando muito por conta da tecnologia, o avanço tecnológico, as redes sociais, e é isso que eles querem, né? É isso que o celular quer, que o celular se torne uma extensão do seu braço. Né? E as pessoas que precisam passar de concurso, elas precisam de todo o tempo possível para estudar, porque é muito assunto para memorizar em pouco tempo. Então não adianta a pessoa estudar 5 anos, porque os primeiros anos ela vai ter esquecido do que ela estudou nos últimos anos, do que estudou no primeiro ano. Então a rede social, assim, se eu pudesse falar só uma coisa, eu falava isso, né? Evite as redes sociais para poder estudar melhor. E para a gente concluir, o Dr. Clayton é escritor. Estou vendo aqui a capa do livro dele, está disponível na Amazon, por exemplo. É gratuito, é um livro digital. Como é que surgiu essa ideia do Spiritus Erectus? É o seguinte, eu tive uma audiência que teve uma senhora que eu perguntei a ela, o marido da senhora morreu de quê? Aí ela disse do coração. Eu disse, foi, como foi? Porque eu pergunto, né, as pessoas, essa audiência eu não coloquei na rede social, mas perguntei a ela. Aí ela disse, ele morreu enquanto a gente estava namorando. Aí eu fiquei sério, né? Ele morreu do coração naquela hora. Eu fiquei sério que eu tinha que ficar sério, mas ela deu um sorrisinho assim. E depois falou de outras coisas. E aí eu pensei nisso, né? Fiquei com aquilo na cabeça. A pessoa morrer numa hora dessa, né? E cabeça de escritor é assim, você fica imaginando as coisas, né? O que será que uma pessoa, como é que a pessoa vai pro outro lugar, do outro mundo, né? Como é que tá o corpo da pessoa, né? Então a ideia foi essa, de um rapaz, um jovem que morre, vai parar no limbo, que nem é o céu nem o inferno. E lá ele percebe que está com a ereção, né? E começa... Nossa Senhora! Começa a aventura dele nesse lugar.
Eu gosto dessa vertente de comédia, né? Assim, Doutor, como é que a gente lhe acha nas redes sociais? Nossos ouvintes estão pedindo aqui seu arroba aqui, pedindo tudo aqui. Como é que a gente lhe acha, doutor? Cleiton com K, né? Cleiton com K-I. K-L-E-I-T-O-N. Cleiton. Isso. Escritor. Cleiton Escritor. Muito bem. Conversamos então com o juiz federal e escritor Cleiton Ferreira. Conhecemos um pouco da trajetória dele aqui na Band News FM. Doutor Cleiton, obrigado pela entrevista. Um forte abraço. Até a próxima. Abraço. Obrigado também. Até mais. Valeu. Um abraço para você.